Convido a abrirem as suas Bíblias comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 8. Lucas 15, 8. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. A palavra do Senhor em Lucas, capítulo 15, versículo 8 diz assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra que está, Senhor, sendo ministrada nessa noite. Que o teu Espírito Santo fale conosco, Senhor Jesus, que a tua luz nos inunde, Senhor, que o Senhor traga a revelação da tua palavra para cada um de nós. Nós estamos aqui porque precisamos e queremos ouvir a tua voz, Senhor Jesus. Precisamos, Senhor Jesus, ser ministrados por ti. Estamos numa noite, Senhor Jesus, que nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor Jesus, e nós não queremos sair da mesma maneira que nós entramos, mas nós queremos sair deste lugar renovados, transformados pela tua palavra. Por isso, Senhor, tudo que não vem de ti, tudo que não procede de ti, eu repreendo agora pelo poder do sangue de Jesus, Senhor, que nada e ninguém tem o poder de roubar, Deus, a tua palavra, Senhor, que é ministrada nessa noite, porque quando o Senhor fala, treme o céu, Senhor Jesus, e que o Senhor fale conosco, e que nós tremamos e temamos diante de ti. Pai, que nós andemos em novidade de vida, Senhor, conforme a tua palavra. Por isso, ministra as nossas vidas, é o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, e nessa noite, como eu disse, o Senhor quer trazer uma reflexão para as nossas vidas, para que a gente olhe dentro das nossas casas, que a gente olhe dentro das nossas próprias vidas, como eu disse, valores que temos perdido, valores que por vezes a gente acredita não ser tão importante. Não, isso não é tão importante, isso não tem valor, isso aqui não tem reflexo, né? Às vezes a gente enfrenta algumas situações e a gente fala assim, isso não tem nada a ver com isso aqui, não, isso não tem importância. E são valores que muitas vezes são importantes, mas que a gente vai negligenciando, mas que a gente vai deixando de escanteio. Mas hoje o Senhor quer trazer a tua memória, hoje o Senhor quer trazer isso para a gente, para que a gente possa viver grandes coisas no nome do Senhor. Às vezes são pequenas coisas que vão minando, que vão roubando, e vai fazendo com que a gente se perca, né? E às vezes não precisa ser na tua casa, pode ser no teu relacionamento com pessoas, pode ser no teu trabalho, pode ser nos teus estudos, pode ser, enfim, nas mais diversas áreas, porque o Espírito Santo é aquele que vai falar diretamente ao teu coração, de acordo com a necessidade de cada um. E esse texto, ele é muito interessante, porque Jesus, ele toma um fato natural para refletir uma verdade espiritual. Então Jesus, ele está contando aqui, nesse capítulo 15, 3 parábolas. Jesus vai contar neste capítulo, que a gente conhece muito bem: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma, da moeda perdida, que é o que nós lemos, e a parábola do filho pródigo. Jesus vai estar contando aqui, e em cada uma delas, a gente conhece muito bem a história, não preciso falar, glória a Deus, irmãos, eu creio que já conhece de cor e salteado, né, a aplicação dessas histórias, que na realidade ela mostra algo que se perde e é encontrado, é reencontrado. E a aplicação, né, ela é clara: o pecador que se arrepende, ele é reencontrado por Deus. E muito me chama a atenção, porque Jesus, ele utilizava muitas vezes de parábolas para falar com as pessoas. E as parábolas, né, eram uma história que Jesus contava para ilustrar alguma coisa que ele queria ensinar. E ela tinha uma moral, ela tinha uma lição que você
tira. E é muito interessante essa forma como Jesus utilizava, porque você já parou para pensar, eu estou aqui ministrando para vocês nesse momento, mas, ou qualquer outra pessoa que subir aqui nesse altar para ministrar uma palavra para vocês, se ele simplesmente começar a pregar, você vai ouvir, vai chegar um momento talvez que você vai dar uma navegada, você vai olhar para o lado, vai olhar para a esquerda, vai perder um pouco o foco, depois você volta, mas tem uma coisa que eu creio que todos vocês vão concordar comigo, se eu falar assim, olha, eu vou contar uma história para vocês agora, de uma certa pessoa, e você vai parar e você vai começar a prestar atenção, porque na história, quando se conta uma história, você começa a imaginar como ela seria, você começa a dar forma a ela, conforme as pessoas vão citando, quando vai contando uma história e vai contando fatos, você começa a imaginar, e você começa a projetar, como que seria isso que está sendo contado. Então Jesus, ele ilustrava parábolas, ele trazia porque aquilo chamava a atenção das pessoas, e eles olhavam e eles conseguiam entender, porque ali tira uma lição. Tanto que quando a gente lê, a gente está na escola, a gente lê um livro, lê alguma coisa, fala qual que é a moral da história, o que ela vai nos transmitir, o que ela vai ensinar. Então Jesus, ele utilizava também desses argumentos para poder o povo entender, para o povo poder entender como que era o reino dos céus. Então Jesus colocava parábolas, Jesus contava histórias para que as pessoas pudessem entender, como a parábola do joio e do trigo, o Senhor, ele explica lá que ele é aquele que plantou, que jogou e ele confiou ao homem, mas a Bíblia diz o que aconteceu, o Senhor plantou o trigo lá, aí o homem dormiu, o inimigo veio e ele plantou o joio, e a gente aprende o quê? Que o joio na realidade, quem plantou? Foi o homem? Foi Deus? Não, foi o inimigo, porque o inimigo ele não pode, uma coisa que a gente precisa entender muito claro nessa noite aquilo que Deus ele constituiu sobre a tua vida, o inimigo não pode roubar. Aquilo que Deus ele fez na tua vida, aquilo que ele plantou, aquilo que ele semeou na tua vida, o inimigo não tem o poder de roubar isso de você, de tirar isso de você. Mas o que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer com que você jogue tudo para o alto, você jogue tudo fora, você pegue, sabe, e quando a palavra de Deus conta que quando o inimigo ele plantou, o joio, ele começou a crescer, então os servos daquele senhor, ele chegou e falou assim, olha, cresceu, o inimigo veio, a gente dormiu, o inimigo veio, e aí ele chegou e ele plantou o joio, o senhor quer que a gente arranque o joio? E aí, o que acontece? Aquele senhor, ele fala o quê? Não, deixa que eles cresçam juntos, e no momento certo a gente tira, a gente separa o joio do trigo. Por quê? Porque o que Jesus está ensinando naquela parábola é que o amor ao trigo tem que ser mais importante do que a situação que o joio está trazendo. Então Jesus está ensinando, Jesus ele utiliza de parábolas para contar coisas maravilhosas, coisas grandes que vão nos ensinando. E às vezes a gente é assim, não é verdade? Às vezes a gente, por um momento, por uma situação, a gente joga fora todas as coisas, tudo aquilo que foi construído por causa de um momento, por causa de uma coisa, por causa de um erro, por causa de uma falha, a gente joga tudo para o alto, tudo aquilo que foi construído, e é exatamente isso que o inimigo quer fazer. Ele coloca o joio, porque aquilo que Deus construiu sobre a tua vida, ele não pode tocar. Mas enfim, eu não estou falando sobre a parábola do joio e do trigo, eu estou falando sobre a parábola da dracma perdida, eu quero falar sobre ela. Então, Jesus, ele está aqui ministrando, e a gente, como eu disse, em o contexto geral, a gente aplica, a gente escuta muito bem de que alguém é reencontrado por Deus, o pecador se arrepende, é reencontrado por Deus. Por quê? Mas além desta conclusão, eu quero trazer algo mais nesta palavra, eu quero enxergar algo mais. A palavra do Senhor se renova a cada manhã, então o Senhor tem algo mais para acrescentar nas nossas vidas. Então, Jesus falou sobre a perda de algo que aconteceu dentro de casa. Então eu quero tomar essa palavra de Jesus como profética, e eu quero trazer uma aplicação espiritual diante do cenário que a gente leu aqui, para as nossas casas, para as nossas vidas, para os nossos lares. Observe que essa mulher, ela não perdeu a moeda na rua. Ela não perdeu a moeda na rua. Ela perdeu dentro de casa. E a moeda era um denário, era uma dracma. E a gente já sabe muito bem, um denário ele tinha mais valor do que a ideia que passa quando a gente lê. Porque a gente fala assim, uma moeda, é uma moeda, é um real, perdeu um real, é um real. Hoje as pessoas não se importam mais. Perdeu um real, não tem mais importância, tudo bem.
As pessoas vão se tornando superficiais, elas não olham mais aquilo que é importante, aquilo que realmente importa, mas elas olham outras coisas. Então, um denário naquela época era equivalente a um dia de trabalho. Agora para pensar, quanto que vai custar para você um dia de trabalho? O que pode acontecer durante um dia? Pega um dia da tua vida, o que pode acontecer? Muitas coisas podem acontecer, idas e vindas, voltas, reviravoltas, concertos, enfim, muita coisa pode acontecer durante um dia. E a Bíblia diz que aquela mulher perdeu um dia de trabalho. Um denário correspondia a um dia de trabalho, ela perdeu aquilo. Portanto, como eu disse, o que aquela mulher perdeu não é apenas uma simples moeda. E hoje em dia as pessoas, elas não estão dando mais valor para nada. Hoje as pessoas, assim, antigamente, as pessoas elas tinham compromisso com o trabalho delas. Elas tinham compromisso de chegar, de não faltar. Hoje elas são assim, então desconta aí, pode descontar. Hoje muitas pessoas, pode ver. Hoje muitas pessoas assim, desconta o meu dia, não tem problema não, pode descontar. Hoje eu não vou vir, pode descontar o dia de trabalho aí. As pessoas já não têm mais, já não dão mais importância, já não dão mais valor a nada. E a Bíblia diz que aquela mulher não. Ela olha que aquilo tem um valor. E às vezes a gente fala assim, mas perdeu em casa. Mas talvez ela nunca mais encontre dentro da própria casa. Ela perdeu. E esse é o ponto que eu quero trabalhar nessa noite. O que é que você tem perdido? Que você talvez não tenha dado mais importância. Esse denário, ele fala de valores, irmãos. Valores que a gente perde dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Há muitos valores preciosos dentro de um lar. Há muitos valores preciosos que a gente tem de guardar e de valorizar no convívio com a esposa, no convívio com o esposo, no convívio com os filhos, no convívio com a família em si, no geral. E esses valores perdidos, a gente pode enumerar aqui alguns valores, né? Por exemplo, o respeito. Isso é um valor, isso tem valor. Respeito dentro da família, dentro da casa, o carinho, o amor, a paciência, a compreensão, a dedicação, o serviço, a harmonia, a doação de si mesmo. E muitos outros que a gente poderia enumerar aqui, falar de valores dentro de uma casa. E além desses valores também existem os valores espirituais dentro de uma casa, que é a oração, que é a santidade, que é a comunhão, que é o relacionamento com o Pai. Valores que talvez para muitos hoje já não tem mais importância, mas eu digo a você, são de grande importância. E a questão é essa: quais os valores você tem perdido? Quais valores estão perdidos dentro da tua casa, dentro do teu lar? Quem aqui já não perdeu alguma coisa dentro de casa? Todo mundo, irmãos. Todo mundo já perdeu em algum momento alguma coisa dentro de casa. E isso nos faz pensar a respeito, como eu disse, dos muitos valores que a gente está perdendo dentro da nossa casa. Aparentemente, trata-se apenas de uma moeda. É uma moeda, eu não vou me importar. Mas talvez essa moeda, ela vale muito mais do que aquilo que ela aparenta. Talvez essa moeda vale muito mais do que você mesmo acha que ela vale. E é isso que Deus está querendo nos ministrar nessa noite. O que você está perdendo? Você pode talvez dizer, pastor, eu posso enumerar alguma coisa. Então você pode chegar e falar, vamos pegar um exemplo aqui. Lá em casa a gente não ora junto mais, mas a gente está na igreja. A gente está indo, a gente continua indo para a igreja, mas a gente já não está orando junto mais. Então às vezes a gente perde uma coisa, mas a gente justifica com outra. Não, mas olha, isso aqui não acontece, mas está acontecendo isso. Mas você tem que ver que está acontecendo isso. Só que a gente não entende muitas vezes que o inimigo, a Bíblia diz que o inimigo ele é astuto. Ele vai arrancando, ele vai tirando, e a gente não vai dando o devido valor, porque no primeiro momento não acontece um grande problema. Talvez seja um culto que você não vem. Aparentemente no início não é um grande problema, não tem efeito nenhum. Mas o tempo vai passando, isso vai te esfriando. O tempo vai passando, e isso vai minando as tuas forças.
E eu não estou falando isso simplesmente, pastor, você está achando alguma coisa. Não, eu tenho aí o pastor Celso. Quantas vezes o pastor Celso falou? Quando o pastor Celso teve que estudar, né? O pastor estava na faculdade por um motivo justo. Mas pergunta para ele se ele não sentiu, quando ele não pôde estar na casa do Senhor. Aquilo foi tirando, foi minando. Agora, quando a gente deliberadamente, a gente decide, por exemplo, não estar, a gente acha que não vai ter problema. Mas eu digo para você, lá na frente, isso vai ter um valor grandioso. Foi ministrado no sábado. Nós estávamos aqui que falou que a gente tinha que ter reserva. Qual reserva você tem? E muitas vezes é isso. É o teu além, é quando você se esforça, quando você dá algo mais ao Senhor. Você fala, Senhor, como Davi, não darei ao Senhor algo que não me custe. E a gente começa a ter reservas. A gente começa a ter algo. Mas o que o inimigo quer fazer, ele quer que a gente perca isso. Ele quer que a gente não dê valor a isso. E a gente reputa isso, muitas vezes, como uma pequena perda. Porém, não é só uma moeda que você tem perdido. A perda é bem maior do que aquilo que você aparenta. Mas me chama a atenção que aquela mulher, ela valorizou isso. Ela entendeu, opa, eu perdi algo. Eu perdi algo e isso é importante. Eu preciso recuperar. E Deus está falando para você, o que você precisa recuperar hoje? Porque a gente começa a falar assim, eu não me importo mais com isso. Eu não quero mais isso. E Deus está falando para você, ei, será que você não quer? Será que isso não vai te fazer falta lá na frente? E aquela mulher entende que aquilo é valioso, aquilo é poderoso. Porque a grande questão é, depois que ela achou, ela deu uma festa. Então aquilo tinha um valor muito maior. A gente precisa começar a entender isso. Dar valor àquilo que tem valor. Mas o problema é que hoje a gente precifica tudo. Hoje pra gente tudo tem um preço. Qual é o preço? Às vezes é a fila que você está em algum lugar e você fala assim, não, se eu te der dá para me passar aí? A gente sabe o que é certo, mas a gente quer sempre dar um jeito. A gente precifica tudo. Não, se molhar um negocinho na mão do fulano, aí vai ficar tudo certo. Se fizer isso, o que dizer ainda se a gente falar dos órgãos públicos? A gente mais escuta isso. Molha na mão dele um pouquinho. Molha que aí vai dar tudo certo. O processo vira rápido. Então, irmãos, o Senhor quer que a gente aprenda a dar valor àquilo que tem valor. E aquela mulher, ela entendeu isso. E ela, quando ela entende isso, que aquela dracma tem importância, porque quanto será que custou para ela aquele dia de trabalho? Todo o esforço, toda a dedicação que ela teve durante o dia. Imagine você trabalhar durante o dia inteiro, você se esforçar e você perder tudo isso. Como você ficaria? Aquela mulher está dizendo isso. Isso para mim importa. O que importa para você? O que é importante para você? E no processo de recuperação dessa moeda, a mulher, agora ela tem 4 atitudes que ela vai tomar para poder encontrar. E eu quero falar sobre essas 4 atitudes que nós precisamos ter. Como eu disse, hoje é uma noite de análise, irmãos. Hoje é uma noite de você, como a gente cantou, de se humilhar e falar assim, peraí, o que eu preciso? Porque nós somos muito bons em apontar. Nós somos muito bons. Nós somos especialistas em apontar, em falar, em justificar. Não, mas isso é por causa disso, é por causa disso, por causa disso. Mas quando o Senhor, Ele fala lá em 1 Coríntios, quando a gente fala da ceia, a Bíblia diz, avalie-se o homem a si mesmo. Não é culpar o outro, é olhar a si mesmo. Olha, peraí, o que tem dentro de mim que eu preciso mudar? O que tem dentro de mim que eu preciso consertar? O que eu estou perdendo? E é essa a palavra do Senhor para as nossas vidas. O que eu estou perdendo dentro de mim? Que está dentro de mim e eu estou perdendo e eu não estou percebendo. Quais são os valores perdidos que você precisa reencontrar nessa noite? Primeira coisa, a palavra do Senhor nos mostra, contando essa parábola, Jesus, Ele vai dizer assim, a mulher tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia. Jesus está colocando uma ordem de fatos aqui.
E a primeira coisa que Jesus está falando é sobre acender a candeia. Primeira coisa. E candeia, irmãos, é a mesma coisa que lamparina. É a luz. A mulher desse texto, Jesus está dizendo que ela buscou mais luz. E ela acendeu a candeia. Porque entenda algo, a primeira coisa que a gente precisa entender, não há como você procurar nada no escuro. O nosso problema muitas vezes é que a gente até, tem um problema, tem uma situação, mas a gente já começa imediatamente a querer solucionar. Sem orar, sem buscar ao Senhor, sem ter luz. E não tem como você procurar algo no escuro. Não tem como você saber a causa. Você não pode começar a procurar uma coisa que você não sabe nem como que você perdeu. Não dá para você falar assim, eu vou fazer uma busca agora na minha casa. E eu vou procurar aquilo que talvez eu perdi. Aí você começa, sem você pensar, você começa a tirar tudo do lugar. Só que talvez coisas que são importantes também. Aí você está procurando, você tira isso do lugar e você está dando menos importância agora. Aí até você encontrar aquilo que você está procurando, só que você vai perder outra coisa. Porque a gente começa uma busca sem pensar, sem calcular, uma busca no escuro. E essa é a primeira lição espiritual para a gente. De algo que precisamos fazer para reencontrar qualquer tipo de valor perdido. Como eu disse, não só no nosso lar, mas na nossa vida como um todo, na nossa vida com Deus. E que luz é essa que nós precisamos, irmãos? Foi falado aqui, o Espírito Santo. A Bíblia diz, luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então a primeira coisa que a gente tem que buscar é do Senhor. Primeira coisa que Jesus está dizendo é, você precisa buscar o Senhor, você precisa acender a luz. Você precisa chamar essa luz e falar, Senhor, me ilumina, Senhor, mostra, traz a revelação do que vem dos céus para a minha vida. E essa é a ação reveladora do Espírito Santo. É você falar, Senhor, como eu faço para consertar isso? Senhor, como eu faço para encontrar isso? Senhor, como eu faço para agir da forma que te agrada? Acenda a candeia. Muitas vezes a gente tenta na força do nosso braço. Muitas vezes a gente vai tentando, não, porque eu acho isso, porque isso é o mais certo, isso é o mais correto, é isso, é aquilo. O Espírito Santo de Deus, Ele traz luz àquilo que está oculto dentro da gente por muitas vezes. Hoje é ceia do Senhor, irmãos. Como eu disse, lemos em Coríntios, nós vamos ler em Coríntios, examine-se o homem a si mesmo. E quando a gente se examina nós mesmos, a gente para um pouco de falar. A gente para um pouco de justificar e falar, Senhor, sonda meu coração. Sabe quando você, aqueles que mexem com o computador, até no celular tem. E você vai passar o antivírus. Às vezes ele vai ficar lá processando um tempo. E precisa processar, você precisa ter paciência. Esperar. Foi falado aqui de esperar. Você precisa ter paciência, mas sabe qual é o problema? A gente não tem paciência. A gente já quer agir de imediato. A gente já quer fazer de imediato. Quando a gente precisa ter a luz, deixa o Espírito Santo sondar você. Deixa o Espírito Santo vasculhar dentro de você, para que você possa enxergar. E o Espírito Santo fala assim, filho, é aqui, ó. É isso aqui que precisa consertar. É isso aqui que você precisa arrumar na tua vida. O Senhor fala, a Bíblia fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O nosso problema é que a gente não se aquieta, a gente quer falar muito. Esse é o nosso problema. O nosso problema é que a gente quer ser o olho por olho e dente por dente. Jesus falou que não é assim. Mas a gente tem que amar. E se não tiver amor, não vai valer de nada. Se você não tiver amor, não vai valer de nada. Você pode ter tudo na tua vida. Você pode conquistar todas as coisas. Mas se você não tiver amor, de nada valerá. Se você não conseguir amar o teu próximo. E como eu digo, às vezes a gente considera o próximo só aquele que é distante. Mas o próximo está dentro do teu lar. Dentro da tua casa. Da tua família. Se você não consegue amar ele, como que você vai amar Deus? Semana passada, quando nós voltamos, a gente estava voltando dentro do carro. E o Felipe estava meio chateado ainda com a Rebeca, com alguma coisa que a Rebeca falou dele. E aí sobrou para ele.
Ele, eu não te perdoo, não sei o quê. Eu estou conversando e, gente, eu estou ouvindo. Aí eu conversei com ele. Aí eu chamei ele para conversar, chamei ele para o quarto, como sempre. Eu falei, filho, vamos conversar de novo. O que é a oração do Pai Nosso? Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos é hoje. Aí vai falar, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Está falando do quê? De perdão, não é isso? Foi isso que eu falei, não está falando de perdão, filho? Sim. Então, o que Deus está falando com você, você está orando. Se você não consegue perdoar, Jesus também não vai perdoar você. Se você não consegue amar, Jesus também não vai perdoar você. Porque essa é a nossa oração, perdoa as nossas dívidas. Senhor, perdoa, porque nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Essa é a nossa oração. Jesus ensinou essa oração. A gente quer ter uma vida com Deus, a gente precisa aprender a perdoar. E eu falei isso para o meu filho, filho, aprenda essa lição. Aí ele foi, entendeu, expliquei, falei, ele foi, ó, Rebeca, eu te perdoo. A Rebeca foi, te perdoa, aí virou aquela maravilha. E a gente vai ensinando, irmãos. A gente vai falando. Mas muitas vezes são valores que a gente vai perdendo. A gente vai se enchendo de mágoa, de situações, de problemas, porque a gente não se aquieta. A gente não ouve a voz do Senhor. E por isso a gente precisa acender a candeia. Fala, Espírito Santo, traz luz para mim. É o Espírito Santo que vem com luz. Quando você para e deixa Deus fazer por você. A gente se justifica mesmo muito. Agora que a gente tem que parar e deixar Deus nos justificar, irmãos. Agora, a fim de reencontrar valores perdidos, nós precisamos nos aquietar e permitir Deus trabalhar e projetar luz sobre as nossas vidas, revelando, mostrando a nossa vida. O oleiro, quando ele põe a mão dentro do barro, já ministramos sobre isso, ele vai empurrando, ele vai tirando as imperfeições, as impurezas. A gente está aqui, irmãos, para Deus tirar as impurezas que existem dentro de nós. E quando elas estão expostas, o que a gente tem que fazer? Senhor, que elas saiam da minha vida. Nós estamos aqui para ser curados. Nós estamos aqui para ser transformados. O problema é a falsa ideia que o próprio cristão tem de que está na igreja aqui, ele é santo. Nós buscamos santificação. Mas todos nós estamos sujeitos a falhas. Então não existe, se você está aqui achando que você é santo, meu irmão, Jesus falou, eu não vim para os sãos. Eu não vim para os sãos. Então se você é são, você nem precisa estar aqui, querido. Então vou falar para você, pode ficar na sua casa. Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para aqueles que reconhecem que são pecadores, que erram, que falham e que precisam da glória dEle, que precisam do poder dEle. E glória a Deus, se algo está sendo manifesto através das nossas vidas às vezes, se o Senhor nos traz uma correção, que nós falamos, Senhor, nos corrija, Senhor, nos ensina, nos traz luz, Senhor, porque eu quero ser melhor. O meu alvo é Cristo. O nosso alvo tem que ser o Senhor. A nossa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Mas a gente esquece disso. São valores que a gente vai perdendo, irmãos. Então que hoje você fala, Senhor, traga a luz. Aquela mulher, ela acendeu a candeia. Então Deus está falando, se aquieta. Deixa Deus ministrar você, deixa Deus ensinar você. E os olhos do Senhor estarão olhando para você. E a glória do Senhor será derramada sobre você e vai trazer luz, e vai trazer revelação. E a gente fala, poxa, eu preciso ser melhor aqui. Eu preciso fazer uma busca aqui. E aí, irmãos, o segundo passo, Jesus diz assim, não acende a candeia, varre a casa. Então depois que você acende a candeia, você vai varrer a casa. Depois que você recebeu a luz do Espírito Santo, é a hora da ação. Não adianta você só falar assim, Senhor, não. Senhor, agora eu vou agir. Agora é a hora que você tem que fazer. A sujeira que estava lá, irmãos, naquele chão, podia esconder a moeda. Nós não sabemos porque havia sujeira. Jesus não conta na parábola por que havia sujeira naquela casa. Talvez aquela mulher não fosse caprichosa.
Ou talvez tenha deixado a janela aberta, e a janela aberta trouxe poeira. Naquela época era muito comum, areia, terra. Então você deixa aberto, vem o vento e traz sujeira. Mas nós não sabemos por quê. O mesmo acontece conosco, muitas vezes a gente não entende. Por quê? Mas muitas vezes também é porque a gente se expõe demais. Nós nos expomos demais a este mundo e permitimos que a sua sujeira entre na nossa casa. Permitimos que a sujeira do mundo entre no nosso coração. Nós permitimos e somos doutrinados muitas vezes pela mídia. E nós começamos a aceitar aquilo que era inaceitável antes. Começamos a permitir aquilo que não é permitido. Porque eu digo para você, a maior verdade não vem da boca do homem, a maior verdade vem desta palavra. E se é esta palavra que está dizendo, é ela que eu vou seguir, não importa o que o homem fala. Essa é a verdade. Mas a gente vai permitindo valores entrar, irmãos. Valores errados, valores estranhos, sujeiras no nosso coração. Porque a gente deixou a janela aberta. A gente não deu o devido valor à dracma. A gente deixou escondido. Quais são as nossas principais janelas? Os olhos, os ouvidos, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente escuta, aquilo que às vezes a gente está vendo pela TV, que a gente permite entrar dentro da nossa casa pela TV. Eu achei muito legal, ontem a gente estava conversando, não sei o quê, o Felipe estava falando alguma coisa, que o Felipe queria ver um filme, aí a minha esposa falou assim, não é assim não, a gente tem que ver, porque primeiro a gente vê, eu e o papai vemos primeiro, para depois a gente ver se você pode ver. E aí ele falou, não, é verdade, eu lembro que um dia eu estava vendo, aí o papai acelerou uma parte lá, o papai acelerou, para eu não ver. Eu falei, você não vai ver. A gente tem que ver o que a gente está permitindo entrar. E a gente sorri. Nós temos nossos filhos, a gente sorri, não, deixa fazer o que quer. Não, irmãos. Às vezes a gente tem que ser duro. Não porque a gente não ama, mas porque a gente ama. O pai, ele repreende todos aquele que ele ama. Então às vezes a gente tem que tirar aquilo que não é bom, aquilo que vai trazer maldade. Ou a conversa, a roda que nós participamos, aquilo que nós ouvimos, que nós permitimos. A Bíblia fala, não, você não vai se sentar na roda de escarnecedores. Mas quantos de nós sentamos e sorrimos? Porque não tem nada a ver. E aí você começa a negligenciar valores que são importantes. Às vezes é o tipo de música que a gente escuta. O que você ouve? Não existe essa história de, eu escuto também, me desculpa irmão, eu escuto música do mundo. A Bíblia diz, o que não edifica, destrói. Eu vou na Bíblia. E eu falo, irmãos, quando eu conheci a presbítera, quando eu comecei a andar com ela, quando eu comecei a namorar, eu escutava umas músicas aí, irmão. E ela falava para mim, não, olha, isso aí não é de Deus. E pouco a pouco, irmãos, eu fui tirando. Não porque ela falou, mas porque o Espírito Santo começou a ministrar e falou assim, que comunhão a luz com as trevas? Nenhuma. O que isso te edifica? Não edifica. E o que não edifica, destrói. Jesus falou isso. Não é a palavra, volta a falar, não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Então não edifica, me fala o que edifica. O que te ensina? De bom. Então, irmãos, não edifica. Mas a gente está lá dividindo. Não, mas é 60-40, é 70-30. Não existe isso. Não há comunhão. Porque você está perdendo um tempo que você poderia ser ministrado. Você está perdendo um momento que você poderia ser edificado pelo Espírito Santo. E Deus poderia falar com você. E você está jogando fora esse momento. Você está entregando para o inimigo esses prazeres. E você fala assim, não, faz a vontade da minha carne. Quando a gente deveria estar edificando a nossa vida. A gente precisa orar mais, irmãos. Precisamos jejuar mais, precisamos buscar mais. Tem horas que a gente tem que falar assim, agora eu vou tomar uma atitude, eu vou bater na mesa e falar, chega. Eu vou começar a viver uma vida santa com o Senhor. Vou começar a viver uma vida reta com o Senhor. E a gente precisa, irmãos. Precisamos varrer a nossa casa. Precisamos tirar a sujeira do mundo que entra. Porque ela vai encobrir aquilo que é valor. Ela vai encobrir aquilo que é importante. Ela vai esconder aquilo que nós temos perdido.
E a gente fala, deixa, isso já não importa mais. Por isso Deus está falando com você hoje. Se você quiser reencontrar os valores espirituais, os valores morais perdidos dentro da tua casa, é preciso que antes você se livre da sujeira que entrou. Preciso tirar, preciso varrer. Como, irmãos? Tirando para fora. É afastar o móvel, tirar a poeira. Não é varrer para debaixo do tapete, mas é tirar. Toda vez que eu vou passar aspirador, eu vou, levanto o tapete, passo por baixo, tiro a sujeira do baixo do tapete, afasta as coisas. Porque a gente tem que varrer, irmãos. A gente tem que limpar. Espiritualmente fazendo é o quê? Confessando, renunciando. Fala, Senhor, eu pequei, eu errei aqui, Senhor. E não tem justificativa. Não tem justificativa e ponto final. O nosso problema é, mas você fez isso, mas você fez aquilo, mas o outro fez aquilo outro. A Bíblia diz, confessa o teu erro e acabou. Não tem justificativa. Eu errei, acabou. Não é mais bonito? Mas o nosso problema é que a gente continua. A gente quer justificar. Errei, acabou, errei. Confessa, renuncia. Terceiro, irmãos, vai à casa e a procura diligentemente. Então, terceiro ponto que aquela mulher ela fez, ela procurou com diligência, ou seja, com esforço, com dedicação. O que é isso? Muitos são tocados pela palavra de Deus. Muitos de nós somos tocados. E talvez a gente está hoje aqui, poxa, eu perdi isso aqui é importante, são valores perdidos. Mas depois a gente vai no semeador. A palavra pregada, ela chegou, ele recebeu, mas veio o inimigo e rouba. Porque a gente não faz o que tem que fazer. Porque quando a gente entende, quando a gente recebe a iluminação, quando a gente se dispõe a varrer, a limpar, a gente começa a limpar e começa a procurar com diligência. A gente dá um passo para alcançar aquilo que perdeu. A gente dá um passo para alcançar aquilo que se perdeu na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida secular. A mulher da nossa história, ela dando a falta do valor perdido, ela empreende uma busca diligente. Ela vai em uma busca esforçada, ela dedica-se, ela se esforça. Ela se pôs a buscar o valor que perdeu, até encontrar. E quando ela faz isso, isso quer dizer disposição para consertar, disposição para o conserto. Perdi, mas quero consertar. Errei, mas quero consertar. Eu quero reaver aquilo que eu perdi. Sabe, irmãos, Deus não dá nada para quem não valoriza. Em Isaías 44, versículo 3, Deus vai dizer assim: derramarei água sobre o sedento. Agora para pensar, por que Deus vai derramar água somente sobre o sedento? Por que não sobre qualquer um? Porque Deus não vai dar água para quem não valoriza. Deus não vai dar algo para você que você não valoriza. Às vezes a gente pede alguma coisa para Deus, mas sabe por que a gente não recebe? Porque a gente não valoriza. A gente não valoriza quem Deus é. A gente não valoriza o que o Senhor faz por nós. O que às vezes você fica pedindo para Deus? Deus não dá, talvez porque você não valoriza. A gente não dá valor, é a história do passarinho que eu já contei uma vez. O passarinho, você cuidou dele, cuidou da asa quebrada dele, e na hora que você abriu a gaiola para ele, ele foi. Você fica chateado, mas não era isso que você fez? Não era para ele voar? A gente não valoriza. A gente quer prender, a gente quer amarrar, a gente quer usar os dons aos nossos próprios favores, nossos próprios benefícios. E hoje a gente vê aí fora quantas pessoas usam os dons que Deus deu para os seus próprios interesses. Deus vai derramar água somente sobre o sedento. Jesus ensinou a não lançar pérolas aos porcos, irmãos. Quem não valoriza, não recebe. Portanto, se nós queremos algum tipo de restauração na nossa vida, Deus está falando comigo e com você hoje. Se a gente quer uma restauração familiar, se a gente quer uma restauração familiar, se a gente quer uma restauração espiritual,
Se a gente quer que Deus ele faça alguma coisa na nossa vida, então temos que nos empenhar para isso. Então temos que nos esforçar para isso. Então temos que agir para isso. Deus está falando comigo e com você hoje. É tempo de a gente agir. É tempo de a gente fazer, irmãos. Você precisa buscar com diligência. Você precisa buscar com atenção. Você precisa buscar com dedicação. Mas será que você se dedica? A gente julga ter dedicação. Mas será que realmente existe empenho da sua parte? Será que existe dedicação da sua parte? E mais uma vez, avalie-se o homem a si mesmo. É a nós mesmos. A começar de mim. Deus está falando comigo, avalia. E por último, irmãos, para a gente terminar e ter uma ceia abençoada, até encontrá-la. Isso eu gosto dessa parte. E procura diligentemente até encontrá-la. Ou seja, eu não vou parar enquanto eu não encontrar. Não importa o tempo, eu vou me esforçar. Mas olha como ela dá valor. Porque para pensar, não é um dia de trabalho. E ela vai procurar diligentemente até encontrar. Ela pode perder outro dia, mas aquilo para mim é importante. Isso para mim tem valor. E o que tem valor para você, querido? O que tem valor para você, minha amada? O que é importante para você? Que você vai se esforçar. Então isso diz de ser perseverante. Ela não parou de buscar enquanto não encontrou aquilo que havia perdido. Isso é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que duvida não recebe nada. Há algo que acompanha a fé, irmãos. Eu já falei sobre isso, Tiago vai falar isso. Que normalmente não percebemos o quanto é importante. Perseverança. A gente viu isso. Fomos ministrados sobre isso. A fé gera perseverança. A mulher, o que ela fez? Ela acendeu uma luz. Ela varreu a casa. Ela procurou atentamente. Mas fez isso até encontrar o que procurava. Muitas vezes quando some algo dentro da nossa casa, a gente faz uma busca superficial apenas. A gente olha, deixa eu olhar para cima, olhar, não, deixa eu ver se está aqui, aqui. Ah não, então tá bom, deixa. A gente faz uma busca superficial. E se a gente não encontra, vou parar a busca, não vou procurar não. Deixa para lá, uma hora aparece. Esse é o nosso problema. Uma hora aparece. O que tem valor não é uma hora aparece. O que tem valor eu vou buscar. O que tem valor, o que importa eu vou buscar. Eu vou atrás, não é uma hora aparece. É agora, eu preciso fazer agora. Eu preciso agir agora. E foi isso que aquela mulher fez. Nós precisamos possuir a perseverança dessa mulher, irmãos. Ela se pôs na condição de alguém que procura atentamente até encontrar. Ela passa a ser diligente agora. Ela não está mais olhando de qualquer maneira, ela não está mais olhando de qualquer forma, mas ela vai cuidadosamente procurar. Eu preciso reparar isso, eu preciso consertar isso. Então eu vou com cuidado, eu vou com carinho, eu vou com jeito. Sabe quando tem uma coisa que você tem que arrumar e você tem que ir com jeitinho? Sabe o joguinho da vareta? A gente que era mais velho, os mais velhos vão lembrar o joguinho da vareta, que você tem que pegar a vareta, não pode mexer a outra vareta. Você tem que ser diligente, você tem que ser com calma, com jeitinho. É isso, irmãos, às vezes é isso. Deus espera isso, você vai com jeito. Porque tem espinhos do outro lado. Porque também tem espinhos de mim. Eu também tenho espinhos. E a gente vai se ajustando com os nossos espinhos até encontrar segurança um com o outro. Perseverança. Ela se pôs a procurar atentamente até encontrar, irmãos. Essa palavra de Jesus, de Lucas 15, nos mostra que a gente não pode se conformar com as perdas. E se a gente quer restauração, a gente busca a restauração. A gente busca os valores do reino para a nossa vida. Então Deus está falando para mim e para você hoje, é hora de a gente começar a mostrar um pouco mais de empenho com as coisas do reino. É hora de nós perseverarmos na nossa procura, até encontrar cada valor perdido. Poxa, eu perdi isso aqui, eu preciso recuperar, então eu vou trabalhar para recuperar isso aqui. Eu perdi isso daqui, então eu vou procurar, eu vou varrer, eu vou limpar, eu vou fazer o que tiver que fazer,
até conseguir. Porque é isso que o Senhor espera de mim e de você. Valores do reino. Restaurar os valores que nós perdemos. Vamos ficar de pé nessa noite. Noite de Santa Ceia. Quais valores você tem perdido dentro da tua casa? Quais valores você tem perdido dentro de você mesmo? Muitas vezes a gente tem muitos problemas nos lares, pois temos nos afastado das coisas do Senhor. Muitas vezes temos problemas internos, nossos, porque nós não buscamos ao Senhor da forma como o Senhor espera. E a consequência disso é que todos à nossa volta são afetados. Culto da família. Deus quer restaurar você. Deus quer restaurar a tua vida, a tua casa nessa noite. Mas para isso, você precisa se avaliar. Você precisa falar: Senhor, o que eu perdi, eu preciso encontrar. E eu não vou encontrar apontando. Eu vou encontrar agindo. Eu vou encontrar fazendo o que o Senhor espera que eu faça. Essa é a atitude. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Que a gente tenha atitude, frutos que bendigam o nome do Senhor. Frutos que exaltem o nome do Senhor. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Espírito Santo, tua palavra tem sido ministrada nessa noite, Senhor Jesus. O Senhor tem falado de valores, aquilo que importa, Senhor Jesus. E muitas vezes, quantos têm negligenciado isso? Quantos, Senhor Jesus, não têm se importado mais com a dracma, Senhor Jesus? Aquilo que realmente importa, Senhor. Nós temos nos tornado superficiais em tantas coisas. Mas que nessa noite o Teu Espírito, Senhor, nos dê profundidade. Nos dê humildade, Senhor Jesus. Como foi cantado ao tempo da inocência, Senhor Jesus. O tempo, Senhor, que não importava. Nós fazíamos tudo porque era para o Senhor. Não importava, Senhor, a situação. Se tivesse que chorar, a gente chorava. Se tivesse que gritar, a gente gritava. Se tivesse que se humilhar, a gente se humilhava. Porque fazer a Tua vontade, Senhor, agradar ao Teu nome, era o que mais nos importava. Mas quantas vezes nós temos nos colocado no centro, quando o Senhor é o centro. Nós não somos nada, Senhor Jesus, diante da Tua glória. Por isso nós Te pedimos que nós estejamos rodando em direção ao centro, que é o Senhor, Pai. Que nós andemos para o nosso alvo, que é o Senhor. Nosso alvo não são as coisas desta terra. Nosso alvo não são pessoas, nosso alvo é o Senhor. E que nós possamos olhar para o Senhor a cada dia. E que os frutos do Teu Espírito Santo sejam manifestos sobre nós. Por isso, meu Deus, ministra essa palavra a cada coração. Espírito Santo, Tu és aquele que convence. Tu és aquele que traz e transforma essa palavra para a necessidade de cada um. E que hoje, Senhor, os corações não estejam endurecidos para ouvir a Tua palavra, mas que haja, Senhor, uma terra boa, que receba a Tua palavra, que frutifique, que cresça e tenha frutos que louvem ao Teu nome. Por isso, nessa noite, eu oro, eu abençoo a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém.